estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula 27 de língua portuguesa. O meu nome é professora Daiane, mas antes vamos ver quais os materiais que vamos usar na nossa aula. Então, olhem lá, hoje vamos usar caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Eu tenho certeza que está tudo certinho, separadinho aí ao seu lado. Então agora pegue o seu caderno e escreva a data de hoje, seu nome, aula 27, LP, lembra o que significa um LP? Língua Portuguesa. E nós já voltamos. Então, antes de iniciar a nossa aula, vamos lembrar o que fizemos na última aula? Na última aula, nós lemos o trecho do livro do cordel, vimos o que significava faceiro, né? Que significava uma pessoa que estava muito bem,
Vimos o que um mágico precisava para ser faceiro, né? Então, no nosso trecho dizia que ele tinha varinha, luva e gola. E depois essas 3 palavrinhas nós transformamos em outras palavras, lembram? Depois lemos o nosso texto de instrução e fizemos um chapéu. Em seguida, vimos outros exemplos de textos de instrução. Lembram? A receita, a regra de jogo, a bula do remédio e um manual de instruções. E na aula de hoje? O que será que vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje vamos continuar estudando o nosso texto. Vamos lá? Então olhem lá, lembra do nosso texto de instrução? Um texto de instrução se chamava Chapéu de Papel. Então, Chapéu de Papel é o título do nosso texto. Então, vamos marcar lá. O nosso título do texto, Chapéu de Papel. Se eu fosse fazer só a leitura do título do texto, eu saberia qual é o gênero desse texto? Chapéu de papel poderia ser uma história de um chapéu de papel, certo? Ou de repente poderia ser até uma reportagem sobre o chapéu de papel ou de alguém que usava o chapéu de papel. Então eu tenho que continuar vendo as partes, os elementos do nosso texto para ver que tipo de texto é. Então vamos continuar. Aqui estão os materiais. Então a outra parte do nosso texto trouxe os materiais. Então aqui os materiais do nosso texto. Em seguida, ele nos trouxe folha de papel ou jornal, cola ou fita adesiva, canetinhas ou lápis de cor para decorar. Então, esses são os itens que fazem parte dos materiais que nós tínhamos que separar. Então, olhem lá. Então, cada partezinha dessa era um item. Então, aqui nós temos os itens que precisávamos para fazer o nosso chapéu. Continuando o nosso texto, nós tivemos as instruções. Então, aqui, as instruções do nosso texto. Em seguida, nós fizemos a leitura de cada instrução do nosso texto. Então, cada partezinha dessa, nós chamamos de tópico. Então, essas instruções são separadas em tópicos, certo? E cada tópico nós fomos seguindo para a construção do nosso chapéu, né? Do nosso chapéu de papel. Então, esses são os tópicos. Vamos ver quantos tópicos tinham no nosso texto? Olhem lá. 1, 2, 3. Vamos virar aqui a folha. 4, 5, 6, 7, 8 tópicos. Então, o nosso texto tinha 8 tópicos e aqui no final a fonte, de onde foi retirado o nosso texto. Então, esta é a fonte do nosso texto. Então, agora eu vou propor um desafio para você. Para isso, eu preciso que você pegue o seu caderno, olhe lá, e escreva desta forma que está aparecendo na sua tela. Escreva número 1, número 2, número 3, número 4, até o número 8 e sempre pulando uma linha entre cada número,
Se você preferir, você pode deixar um espacinho ao lado e ir escrevendo a numeração seguinte: 5, 6, 7, 8. Mas o importante é que você deixe esse espacinho entre os números. Eu já volto. Então vamos lá. Lembram que na nossa aula passada vimos que esse texto de instrução trazia algumas imagens, né? E essas imagens, elas auxiliavam na compreensão do nosso texto. Ela nos auxiliou a saber como montar o nosso chapéu de papel. Então eu trouxe para você agora as 4 primeiras imagens do nosso texto. Então acompanhem comigo no slide. Estas imagens do texto, elas possuem um símbolo ao lado. Percebam, ao lado de cada imagem eu tenho um símbolo e cada símbolo possui uma cor. Então ali eu tenho um losango amarelo, um quadrado verde, uma estrela vermelha e um círculo azul. Como que vai funcionar a nossa atividade? Você vai escrever no seu caderno a ordem correta, mas de que forma? Usando os símbolos, usando esses símbolos como legenda da sua resposta. Então, vamos dar um exemplo. Se você acha que o primeiro passo do texto instrucional era o símbolo da estrelinha vermelha, você vai colocar no número 1 uma estrelinha vermelha e assim por diante. Mas se você não quiser agora pintar esse símbolo, não tem problema. Você pode só desenhar com o seu lápis o símbolo e depois, quando nós conferirmos a resposta, você pinta. Certinho? Então agora eu vou dar um tempo para você
observar o slide e colocar o símbolo correto no seu caderno. Então vamos lá, vamos conferir. Número 1. O número 1 era a estrelinha vermelha. O que dizia o número 1? Acompanhe a leitura comigo. Número 1. Número 1, dobre a folha ao meio no sentido do comprimento. Marque bem com a unha. Essa dobra servirá de guia mais tarde. Vamos lá, qual era o número 2? Vamos ver se você acertou. Número 2 era o círculo azul. Vamos ler o que nos dizia o número 2? Número 2. Abra a folha e dobre ao meio. Agora no sentido da largura. Esse era o nosso tópico número 2. E o número 3? Vamos lá. Número 3 era o losango amarelo. Vamos ler o que nos dizia o número 3. Número 3, deixe a abertura da folha na parte inferior e dobre os cantos superiores até a marca que está no meio do papel. Então, o número 4 seria o quadrado verde. Olhem lá, quadrado verde seria a resposta número 4. Vamos ler o tópico número 4 para ver o que nos dizia. Vamos lá. Número 4. Dobre uma das abas da parte inferior para cima. Vamos ver como ficou no caderno então? Número 1, a estrelinha vermelha. Número 2, o círculo azul. Número 3, o losango amarelo. E número 4, o quadradinho verde. Vou dar um tempinho para você terminar essa conferência, eu já volto.
Tudo certo? Vamos continuar nossa atividade? Acompanhem lá. Então, agora nós temos ali um losango azul, uma estrela amarela, o círculo verde e o quadrado vermelho. E do lado de cada um desses símbolos, nós temos algumas imagens. Então, novamente, agora, do tópico 5, 6, 7 e 8. Qual é a sequência correta? Eu vou dar mais um tempinho para você fazer aí no seu caderno. Vamos conferir então qual imagem corresponde ao tópico número 5 do nosso texto. Olhem lá. A imagem que trazia ao seu lado o círculo verde. Vamos conferir lendo o tópico número 5? Número 5. Vire o papel e faça o mesmo com a outra aba. Muito bem, vamos ver qual seria o número 6. Olhem lá. Número 6. O quadradinho vermelho. Vamos ler o nosso tópico para conferir? Número 6. Encaixe os cantos das abas um por dentro do outro. Faça isso dos dois lados. Vamos continuar lá. Número 7. Qual seria agora a resposta do número 7? O losango azul ou a estrelinha amarela? Qual você marcou aí na sua casa? Vamos lá. Número 7, a imagem correspondia ao losango azul. Olhem lá. Número 7. Cole as pontas encaixadas. Então, sobrou apenas a estrelinha amarela para ser o nosso tópico número 8. Vamos fazer a leitura? Número 8. Agora, solte sua imaginação. Decore seu chapéu e divirta-se. Vamos conferir no caderno a sequência correta? Olhem lá. Número 5, o círculo verde. Número 6, o quadradinho vermelho. Número 7, o losango azul. E número 8, a estrelinha amarela.
tempo para você conferir aí no seu caderno ou pintar os símbolos se você ainda não pintou. Eu já volto. Então vamos lá. Agora que você já conferiu no seu caderno qual é a sequência correta, né, das imagens, preste atenção nessas palavrinhas aqui que a professora vai circular. Primeira palavrinha, dobre. A segunda palavra, abra. A terceira palavra, deixe. Vamos continuar. Próxima palavra, dobre. A outra palavra, que está no tópico 5, vire. Então, vamos circular a palavra vire. Depois, nós temos a palavra encaixe. Depois, aqui embaixo, a palavra cole. Então, vamos agora no nosso último tópico. Olhem lá. Nós temos a palavra agora, mas em seguida nós temos a palavra solte. Então, todas essas palavras que nós circulamos no nosso texto são palavras de ordem. São elas que vão instruir passo a passo o que vai ser feito no nosso texto. Certo? Muito bem. Vamos então começar a nossa próxima atividade. Olhem lá, de olho nas palavras. Então, eu vou colocar algumas palavras aqui no quadro e nós vamos fazer a leitura. Primeira palavra, mole. Então, mole, uma palavrinha com 2 sílabas. Mas e se eu quiser transformar essa palavra em outra palavra? Vamos ver como ficaria? Mole. Olhem lá. Primeira sílaba, mo. Mole. A segunda sílaba, le. Mas se eu tirar agora, colocar a letra E no finalzinho e colocar a letra H aqui. Olhem lá, agora eu tenho a palavra mole. Não é mais mole. Eu transformei essa palavra em outra palavra e eu tenho molhe. Vamos para mais uma palavrinha? Olhem lá.
velhinha. Velhinha. Uma palavra de 3 sílabas. Então, primeira sílaba. Vé. Segunda sílaba. Li. Terceira sílaba. Nha. Vé. Li. Nha. E se eu colocar agora essas letrinhas, né? Um pouquinho pro lado. E acrescentar um H aqui. Olhem lá. Então agora eu não tenho mais a palavra velhinha. Eu tenho a palavra velhinha. Velhinha. Vamos continuar essa atividade. Próxima palavra. Fila. Fila, uma palavrinha com 2 sílabas. Vamos montar lá. Fi. Fila. Se eu colocar a letrinha A aqui no final, colocar a letra H aqui, agora eu transformei a palavra fila em filha. Vamos para a nossa próxima palavrinha. O que está escrito aqui? Vamos ler. Escola. Escola. Uma palavrinha com 3 sílabas. Vamos colocar lá. Segunda sílaba, sei o có, e a última sílaba, lá. Então, eu escrevi novamente a palavra escola. E se eu colocar o A lá no finalzinho, colocar um H entre o L e o A, eu tenho agora a palavra escolha. Transformei a palavra escola em escolha. Vamos continuar mais uma palavrinha. O que está escrito aqui? Colo. Palavrinha colo tem 2 sílabas. Vamos ver como escreve colo. Letrinha C, letrinha O, o L, lá, e o O. Então, eu registrei aqui colo. Se eu colocar o O um pouquinho mais para lá e colocar a letra H aqui, eu tenho a palavrinha colho, certo? Então, colo eu transformei em colho, de colher, né? Do verbo colher. Vamos lá, mais uma palavrinha, última palavrinha. Cole. Cole, uma palavrinha com 2 sílabas. Vamos construir a palavrinha cole? Vamos lá, vamos construir a palavrinha cole. Co, letra C e a letra O. Co e a próxima sílaba, le. Então, temos aqui a palavra cole. Novamente, nós vamos colocar a última letrinha um pouquinho mais para frente e vamos colocar a letra H. Cole, eu transformei em colhe, certo? Também, colho, colhe, do verbo colher.
Tudo bem até aqui? Então acompanhe lá na sua tela. Eu vou colocar aí na sua tela duas imagens. Então na primeira imagem ali eu tenho a tela. E do outro lado eu tenho a telha. O que eu faço para transformar a palavrinha tela em telha? Eu vou dar um tempinho para você pensar em casa e eu já volto. Então vamos lá? Você conseguiu registrar na sua casa ali? Telha. Telha. Eu tinha tela, uma palavra de 2 sílabas, e acrescentei um H na segunda sílaba e fiquei com telha. Muito bem, vamos para a nossa próxima atividade, nosso próximo slide. Olhem lá, o que eu tenho ali? Um galo. Galo eu posso transformar em que outra palavra? Tenho galo. Que outra palavra eu posso transformar o galo acrescentando um H? Vou deixar aí na tela uns minutinhos para você pensar. Será que você encontrou aí a palavrinha galho para registrar no seu caderno? Eu tinha um galo e eu encontrei a palavrinha galo, porque eu acrescentei novamente na última sílaba a letrinha H e eu tenho galho. Vamos conferir no seu caderno então o registro? Olhem lá,
tela, telha, galo, galho. Muito bem, eu tenho certeza que está tudo registradinho aí no seu caderno. Vamos para a nossa próxima imagem? Olhem lá, eu tenho 2 imagens na tela. Agora eu desafio vocês a escrever aí na sua casa o nome dessas imagens e eu já volto. Então vamos lá, você registrou aí no seu caderno o nome desse animal, qual seria? Coelho. E o nome do objeto ao lado dele? Colher. Coelho e colher. Então no seu caderno registro coelho e colher. Tudo certinho? Esta foi a nossa aula de hoje. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.